Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Disciplina é o que vai ser necessário agora para suportar essas aflições, né? Essas perseguições. Tem alguns versículos que podem ajudar. A disciplina do crente, disciplina, quando eu falo, é viver sempre com foco, né? A disciplina, ela tem algumas vantagens. Primeiro, ela prova a realidade da nossa fé e arranca as ervas daninhas do nosso terreno de vida. Então, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 7, nós encontramos um versículo para dar embasamento a essa afirmação. Diz assim, 1 Pedro 1,7: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Então, o ouro, para ser provado, ele tem que passar pelo fogo. Quando um ourives vai testar o ouro para ver se ele é puro, ele tem que pôr no fogo. Aí, se existir impureza, a prata é a mesma coisa, né? Se existir a impureza sobe, fica em cima. Aí ele pode separar a impureza do ouro derretido. A prata, a mesma coisa. Então, o Senhor permite essas aflições para nos purificar, para purificar a nossa fé, para mostrar o que há de real na nossa fé. Porque é muito, muito bonito, tem gente que fala, eu tenho fé. Primeira tribulação que chega, já espana, né? Como acontece com parafuso, não sei se você já tiver essa experiência. Você vai apertar um parafuso, você está apertando, aí de repente ele vira em falso, espanou a rosca do parafuso. Isso tinha muito quando o carro era velho, né? Você ia apertar a vela no cabeçote do motor, aí espanava. Fala, puxa, espanava. Não pode, a vela não pode espanar, porque senão a pressão escapa por ali, o carro não anda, né? Então o que a gente fazia? Enrolava um bombril, na rosca e apertava com o bombril, porque daí o bombril acabava preenchendo as falhas da rosca para deixar o carro funcionar. Mas às vezes o Fusquinha, principalmente, acontecia muito isso, né? Às vezes você estava andando, você escutava um estouro e a vela chegava a furar a tampa do motor atrás, porque ela saía do pistão e furava, né? Pulava para fora. Então, primeira coisa, provar a realidade da fé. Essa é a disciplina, a vida cristã disciplinada, o Senhor vai usar para provar a realidade, o que é real na nossa fé e o que é escória. Porque tem muita gente que é muito blá 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 e na hora do vamos ver não tem consistência nenhuma, né? É uma fé que não tem consistência. Tudo isso nos leva também a sermos mais zelosos na pregação do Evangelho. Porque quanto mais nós conhecemos a Cristo, mais o Evangelho se torna precioso aos nossos corações, aos nossos lábios. Quão formosos são os pés dos que anunciam as coisas, as boas novas, anunciam a paz. Pensa nisso quando você estiver levando o Evangelho para uma pessoa, que os seus pés estão sendo formosos aos olhos de Deus. Aos olhos de Deus. E vamos abrir um versículo em Atos, capítulo 4, versículo 29. Aqui os discípulos estão sendo atribulados. Era o começo da igreja, era o começo da obra do Evangelho, e a perseguição estava ferrenha, né? E no capítulo 4, Pedro, no capítulo 4, ele fala assim, ele ora no versículo 29, agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças dos que perseguiam, e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra.
Então veja o que ele pede. Ele não pede para acabarem as ameaças, ele não pede para acabar a perseguição, ele pede que aquilo tudo seja transformado em ousadia. Somos ousados para falar do Evangelho para as pessoas, porque é a palavra de Deus, é a verdadeira palavra de Deus. Se eu fosse numa praça distribuir notas de $100 impressas em papel higiênico, eu teria vergonha. Por quê? Porque a nota é falsa, claramente falsa, impressa em papel higiênico ainda. Mas se eu fosse distribuir notas de $100 genuínas, eu não teria vergonha. Por isso que Paulo falava, não tenho vergonha do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação. Por quê? Porque o Evangelho é genuíno. Nós estamos negociando, vamos dizer assim, com notas verdadeiras, genuínas, não com notas falsas. Eu teria vergonha de levar uma mensagem falsa, mas uma mensagem verdadeira, que poder que tem essa mensagem de transformar vidas, né? Então, essa é uma outra qualidade também que as tribulações nos trazem, que é nos tornar mais zelosos e corajosos na pregação do Evangelho. Continuando lá em Atos, no capítulo 5, na sequência, capítulo 5, versículo 27, nós vemos aqui aqueles pescadores humildes e tão medrosos, né? E de repente eles estão diante de reis e governadores, e no versículo 27, Atos 5, 27, trazendo-os, os apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis neste nome? Eis que enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Porque as autoridades queriam que eles parassem de falar o Evangelho. Qual foi a resposta ousada deles? Mais importa obedecermos a Deus do que aos homens. E ali eles estavam pondo o pescoço no cepo, né, no tronco, para serem decapitados. Com uma ousadia dessa, diante dos governadores, diante do sumo sacerdote, diante do capitão do templo, dos chefes dos sacerdotes. Olha a ousadia. De onde eles tiraram essa ousadia? Não muito tempo antes, eles estavam se escondendo, porque o Cristo que eles seguiam tinha sido crucificado. Eles não queriam nem ser associados com aquele nome, porque até uma empregada, uma serva, uma menina, perguntou para Pedro: você é dos que estava com ele? Não, eu não, nem conheço, nunca vi na vida. Eu estava só de passagem aqui, eu não vi nada. Não é comigo, não. O que aconteceu com Pedro? A ressurreição fez dele um homem, transformou ele num homem corajoso, que agora ele tem essa capacidade, essa coragem de peitar as autoridades para dizer que ele vai ter que continuar falando no nome de Jesus. Isso é o que a palavra de Deus, o Espírito Santo, faz numa pessoa. Realmente torna a pessoa corajosa para levar o Evangelho, para levar as boas novas de salvação. E tem mais um versículo, eu acho que é em Atos também, no capítulo 8 de Atos 8, versículo 3, vamos conferir se é. Esse é Saulo, esse é um outro servo de Deus, capítulo 8, versículo 3 de Atos. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Você consegue enxergar aquele Paulo amoroso das cartas, arrastando homens e mulheres para fora das casas, para entregá-los aos soldados para que fossem presos? Você consegue enxergar isso? Olha a transformação que Deus fez nele.
versículo 4 fala assim: mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. Veja só a ousadia deles. A perseguição despertou ousadia, despertou a coragem neles. Eles iam por toda parte anunciando a palavra. Eles não iam para brigar, para querer tomar o governo, nada disso, para anunciar a palavra. O Espírito Santo fazia a obra. O Espírito Santo ia atrás fazendo a obra. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a nossa igreja batista, presbiteriana, adventista do reino. Não. Lhes pregava a Cristo. O cristão não tem outra pregação que não seja Cristo. Mário, mas a gente não tem que pregar o lugar de reunião? Não, nós temos que pregar a Cristo, porque Cristo é o nome, o Senhor Jesus é o nome, o lugar de reunião é o nome do Senhor. Então é muito importante entender isso, que Cristo foi e será o tema da nossa pregação. Ele, só Ele. E mais deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui em Tessalonicenses 3, no versículo 5, portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei Timóteo saber da vossa fé, 1 Tessalonicenses 3, 5, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Percebe? É aquilo que eu falei, o diabo não vai incomodar o incrédulo. O incrédulo vive a vida dele tranquilo, Satanás não está nem aí com ele. Mas deixa ele se converter. Aí a coisa fica feia. Porque aí ele quer incomodar mesmo. Então, temendo que o tentador vos tentasse. Então, Timóteo vai nessa missão de confortar e encorajar os irmãos de Tessalônica, porque Paulo estava preocupado que, por serem eles recém-convertidos, Satanás pudesse tentá-los e fazê-los tropeçar, e fazê-los desanimar na fé. No versículo 6 ele fala: vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e Timóteo volta agora, né? Trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Então, o retorno de Timóteo agora é de grande alegria para Paulo, sabendo que ele pode descansar na certeza de que os irmãos de Tessalônica estão firmes da sua fé e do seu amor. O interessante é que no versículo 6, vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, ele não fala uma terceira coisa: esperança. Por quê? Em uma outra carta, acho que é Colossenses ou Filipenses, não sei, ele fala da fé, amor e esperança. Mas aqui ele só fala fé e amor, porque realmente faltava a esperança aos Tessalonicenses. É por isso que eles estavam aflitos, porque a perseguição era grande, e em 2 Tessalonicenses eles vão ficar mais apurados ainda, achando que o anticristo já estava ali, e eles não tinham sido arrebatados ainda, achando que o tempo já tinha acabado e eles não tinham ido embora. E aí por isso que 2 Tessalonicenses vai dar instruções acerca da vinda do Senhor, porque a vossa fé é uma coisa, o vosso amor é uma consequência da conversão e da fé que temos. Agora, a esperança é a certeza de sermos levados para o céu. Ainda faltava aqui, nesse ponto, dos Tessalonicenses, ainda faltava a palavra esperança, trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boas lembranças de nós e tal. Faltava ainda a esperança. A esperança, Paulo iria ajudá-los a ter
ainda nesta carta e depois, principalmente, na segunda carta aos Tessalonicenses. É claro que a fé é o que produz o amor, hein? Lá isso fala em Gálatas, capítulo 5, diz que, porque em Jesus Cristo, no versículo 6, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas sim a fé que opera pelo amor. Então o amor é um dos subprodutos da fé. Por isso que é importante o amor entre os irmãos. E Paulo, em Efésios, ele falou também no capítulo 1, versículo 15 de Efésios: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos. Então, a notícia de que eles estavam com fé, e essa fé produzindo amor, acabava trazendo grande consolo ao coração de Paulo. O versículo 9: porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. Aqui, Paulo está deixando claro que tinha algo que faltava ainda à fé deles, o qual era a esperança, que ele iria então suprir. E depois ele vai fazer as despedidas no versículo 11, né? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai e nosso Senhor Jesus Cristo encaminhe a nossa viagem para vós, e o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também o fazemos para convosco, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. E aqui então ele dá essa primeira pincelada da esperança que faltava para eles, que é a esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. E quando fala aqui com todos os seus santos, isso está falando da segunda vinda de Cristo, porque ele vem uma vez até o céu, né? Nós subimos para o encontro com ele nos ares. Isso ele vai explicar depois em 1 Tessalonicenses capítulo 4, no próximo capítulo. Encontramos com ele nos ares e subimos já transformados e os mortos ressuscitados, todos para o céu com Cristo. 7 anos depois, mais ou menos, ele volta à terra, só que aí ele volta acompanhado com todos os seus santos. Que santos são esses? Aqueles que subiram no arrebatamento e na ressurreição. Aí voltaremos todos, mas imagina a visão, todos os santos com Cristo descendo sobre a terra, descendo do céu, e todo mundo olhando para aquela visão maravilhosa, né? E tem até um versículo, eu não me lembro se é no capítulo 1 ou é em 2 Tessalonicenses. É 2 Tessalonicenses, capítulo 1, ele falando dessa vinda de Cristo glorificado, agora com os santos glorificados também. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. Quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Então, o mundo vai se admirar e vai olhar e falar assim: Cristo voltando, quem que é aquele lá? Aquele é o Mário. Mas o Mário estava no céu? Como é que pode? Um cara muito tranqueira, como é que ele foi para lá? Ele não era nenhum santo, nada disso. Cristo veio buscar pecadores e levou para o céu, agora está voltando para reinar. E nessa volta dele, ele acaba sendo, como fala aqui, quando vier para ser glorificado nos seus santos e para se fazer admirável naquele dia em todos os que creem. Os que creem serão motivo de admiração para o mundo. Percebe? Então, voltando lá para 1 Tessalonicenses,
capítulo 3, versículo 13, para confirmar os vossos corações, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Tem alguém que partiu para o Senhor e você tem saudades? Olha o encontro aí, ó. Olha onde vai ser esse encontro maravilhoso. Nós voltaremos com todos os santos, todos os queridos irmãos e irmãs que já partiram no Senhor, estão já no céu com Cristo, estão aguardando a ressurreição, é claro, né? Mas quando viermos de volta para o mundo, viremos ressuscitados. Não chegaremos a pôr os pés na terra, mas desceremos com Cristo, para ele se fazer admirável naquela multidão de santos que virá junto com ele. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.